Você está ouvindo Marco Zero, onde tudo começa. Muito bem, estamos de volta amanhã de sábado, vivendo o nosso dia 25 de junho, céu nublado em Foz do Iguaçu, temperatura agradável. Estamos no inverno, mas estamos com temperatura praticamente de outono, quase de primavera. E o mês de junho, Paulo Bogler e ouvintes, é um mês de festa aqui em Foz do Iguaçu, né? Mês que nós completamos o nosso aniversário no último dia 10, 108 anos, e ainda esse mês é o mês de relembrar da nossa história, da nossa memória, principalmente uma história tão rica quanto é a de Foz do Iguaçu, e essa é a pauta de agora desse bloco do Marco Zero, não é isso? Isso, Moceira, a gente já tratou disso aqui no programa em outros momentos, né? Parece que a gente vive numa cidade sem passado, uma região sem passado, por conta que as políticas públicas aqui são bastante escassas para preservar, para contar o nosso patrimônio cultural e histórico, né? É uma demanda da comunidade que o poder público invista mais para contar a história, a nossa trajetória que nos trouxe até aqui e que faz sermos quem somos, né? Mas há muitas iniciativas e que são iniciativas muito importantes que fazem esse papel de trazer para o conhecimento do grande público informações importantes sobre personagens, de pessoas que foram diferenciais na nossa história, acontecimentos, e um deles é esse que a gente vai pautar e vai discutir agora aqui no Marco Zero. Ela nasceu no dia 8 de março, uma data simbólica, e foi protagonista de uma história de força e coragem aqui na região das Três Fronteiras. Marta Teodora Schwartz chegou em Porto Iguaçu em 1949 para se tornar a primeira médica da região e, mais do que isso, para ser o Ángel de la Selva. A gente vai entender o que isso significa já, porque nós recebemos aqui as professoras Cleusa Gomes e Márcia da Luz Leal, que se dedicaram e fazem parte de um projeto maior chamado Biografias Interculturais de Fronteira, Marta Schwartz, pioneira da medicina na fronteira, que é desenvolvido pelo Observatório de Gênero e Diversidade na América Latina e Caribe. As duas professoras também compartilham aí esse trabalho com a também professora e pesquisadora Jorgelina Tallet, sendo que a Jorgelina e a professora Cleusa são da coordenação desse trabalho todo e vão apresentar para a gente a importância dessa personagem, não só para a medicina da nossa região, da nossa cidade, da nossa fronteira, como também os aspectos sociais aí da participação dela, da contribuição dela para a coletividade. Bom dia, professoras. Vamos começar pela professora Cleusa. Seja bem-vinda, professora Cleusa. É um prazer tê-la aqui. Obrigado por atender ao nosso convite. Obrigada pelo convite. Quero agradecer especialmente a rádio e, ao mesmo tempo, também agradecer a Márcia, que está aqui conosco, agradecer vocês. E é um prazer realmente poder falar de uma protagonista, que é o caso da Marta. Prazer é todo nosso. Bom dia, Márcia. Seja bem-vinda ao programa. Obrigado por atender ao convite. Eu que agradeço e complemento a fala da professora Cleusa, que é muito importante nós fazermos esse resgate, né? Porque Marta foi uma personagem muito atuante na fronteira e deixou um legado muito grande aí, enquanto, digamos, empatia e a preocupação com o ser humano, né? Então merece com certeza ser lembrada, relembrada e jamais esquecida. Legal. Professora Cleusa, quem foi Marta Schwartz? De que protagonismo a gente está falando e de que legado estamos falando, como a professora Márcia inseriu aqui na nossa conversa? Contextualize para nós a dimensão dessa pessoa, dessa cidadã, dessa agente aqui da fronteira. Bem, nós estamos falando de alguém que nasce em 1915 e morre em 2005. Então, e não é uma pessoa que passa por esse tempo histórico sem deixar sua marca. Então, nós estamos falando de uma protagonista, uma mulher de ação, uma mulher desbravadora, uma mulher que chega a ganhar um prêmio da ONU, foi considerada uma das 100 mulheres mais importantes da Argentina, também se tornou cidadã honorária da cidade de Foz do Iguaçu, na verdade deveria ser da fronteira, né? O Hospital de Porto Iguaçu leva o seu nome.
Então, assim, não estamos falando de de uma mulher que passou no seu tempo sem deixar sua história. Então, como historiadora, eu preciso dizer que o legado da Marta ele vai muito além da medicina. Ela teve, tanto que a nossa proposta do projeto é ir desmembrando essa história da Marta. Não dá para contar a história da Marta apenas pela medicina. Ela foi ela criou uma escola de enfermagem, ela dirigiu um hospital por mais de 40 anos, ela foi também secretária de saúde em Missões. Então ela também é uma figura pública, ao mesmo tempo também é uma figura de muitos cuidados. Então realmente pensar a história da Marta é muito além de trazer o pioneirismo e o protagonismo. É também pensar esse território que nós estamos situados. Nós estamos falando de uma mulher que fez mais de 2.500 partos, que se comunicava com a comunidade local, que tinha uma relação direta com essa comunidade, que atendia essa comunidade, que ia ao encontro dessa comunidade. Nós estamos falando dos anos 40, ela chega em 1949. Então, contar a história da Marta também é contar a história dessa região, é remontar um tempo histórico de que nós de Foz do Iguaçu não temos conhecimento, é pensar como começa a história da medicina nessa região, é pensar como é que uma argentina, né, que se forma em Córdoba, que depois em 1949 chega nessa região e arregaça as mangas, literalmente arregaça as mangas. Então nós estamos falando de uma figura muito querida pela comunidade, nós estamos falando de uma mulher que ousou desafiar o seu tempo, porque mesmo hoje, no século XXI, nós observamos isso na pandemia, o quanto as mulheres que estão à linha de frente na medicina, elas são invisibilizadas, e a Marta, ela não se deixou abater, ela não teve temor diante da sua história. Então, quando nós estamos recuperando a história da Marta, nós também, de certo modo, nós também estamos recuperando a nossa história. Nós também estamos dando voz a uma realidade social do qual nós não conhecemos. E Foz do Iguaçu é uma cidade que tem dificuldade em olhar um pouco para a sua fronteira, né? E a Marta, eu acho que ela possibilitou um pouco o que nós chamamos de trânsitos culturais, de fluxos culturais. Então, muito importante tentar pensar a memória de uma pioneira da região, que não é apenas uma pioneira histórica, ela também é uma pioneira da medicina, ela também é uma pioneira do cuidado público, entende? É nesse sentido a proposta da pesquisa. Você mencionou o hospital de Porto Iguaçu, que leva o nome dela, e a casa onde ela morou também se transformou num museu, né? Isso ajuda a dar um pouco da dimensão, da importância dessa personagem para a nossa região. Sem sombra de dúvida. Embora nós tenhamos pouca documentação, no sentido, eu gostaria também de trazer isso, mas nós temos um espaço físico, né? A Marta viveu por muitos anos nessa casa. Essa casa foi o próprio município, né, tombou essa casa como um museu, e aí é um lugar, digamos, que nós podemos ter acesso a essa documentação. Mas o hospital também é um espaço muito forte para a documentação, e também nós pensamos que é preciso ouvir a população que estava ao redor dela. Então, são alguns espaços, alguns fluxos, inclusive, que nós podemos estar recolhendo essa documentação. Certo. Professora Márcia, há algo a acrescentar nessa introdução feita pela professora Cleusa sobre a trajetória e a contribuição da Marta?
Inclusive algumas falas, né, de recortes de documentos feitos com pessoas que conviveram com a doutora Marta, né, falando desse lado tão social e tão humano dela, né, porque diante desses partos, muitos dos pacientes, né, essas mulheres, elas não tinham condições financeiras, né, estamos falando aí da década de 40, inteiro enxoval para os filhos, então ela se dispunha dos seus próprios lençóis, né, pessoais, para que essas mulheres pudessem usar como fralda e sem receber nada em troca, né, então ela ia fazer os atendimentos a cavalo, ia fazer os atendimentos de barco, não é, e sem pensar na parte de remuneração, que hoje na sociedade atual nós vemos que a medicina, né, ela é vista aí como algo muito rentável, né, que leva muito o capitalismo em voga, né, então é uma mulher aí ímpar, né, em relação às ações, né, que ela desenvolveu e até pela fala das pessoas que conviveram com ela, né, porque das pessoas que conviveram com ela, um senhor diz, né, nesse documentário que se fosse para ter a foto dela, ele colocaria a foto dela ao lado da foto da mãe, né, e se emociona muito nesse momento, porque ela representa, digamos, a mãe, né, de todas essas pessoas que ela perpassou aí pela vida, né. Bom, vocês, vale a pergunta para vocês duas, tem os elementos aí da pesquisa em mãos, vocês conseguiram perceber por qual motivo, quais foram as situações que levaram a Marta Schwartz a ser essa personagem, né, que andou pelos 3 países, pelas 3 cidades da fronteira aqui? Por que ela se dedicou aí a esse atendimento aí para pessoas de Foz do Iguaçu, no Brasil, mas também no Paraguai e, obviamente, na Argentina, onde ela vivia? A Marta se insere, do ponto de vista de pesquisa, ela se insere no que nós chamamos de uma medicina de filantropia, né? Que era muito comum nesse período. Nós temos vários estudos já da história da medicina no Brasil, também na Argentina, que mostra um traço característico da medicina, principalmente da medicina no início do século XX, que é uma medicina filantrópica, que é exatamente isso que nós estamos trazendo aqui. Como uma personagem se dedica uma vida à medicina de forma bastante humilde, mas ao mesmo tempo também pouco onerosa, ao contrário de hoje. Realmente a medicina hoje se especializou bastante. Também é um traço da própria história da medicina, né? A medicina vai evoluindo também, e vai mais, obviamente, que essa medicina mais filantrópica, ela é uma medicina que fazia parte do que nós chamamos de movimentos associativistas, né? Era a comunidade que, de certo modo, mantinha os recursos para manutenção dessa medicina. A Marta fez parte desse legado histórico. Mas, por outro lado, tem também aí, e aí eu já adianto para você, que eu gostaria de falar isso também. E é importante também, né? Eu li no Sem Fronteiras, tá? Gostaria também de falar isso. Eu sempre fui uma historiadora atenta ao meu redor. Nunca fui uma historiadora de gabinete. Eu sempre fui uma historiadora que sempre estive muito preocupada com o que estava ao meu redor. Desde que eu cheguei em Foz do Iguaçu, me inquietava bastante a invisibilidade das mulheres dessa região. Se você percebe essas mulheres à frente de muitas ações, mas você percebe, por outro lado, uma memória histórica muito pueril em relação às ações dessas mulheres. A própria história é assim também. Isso não é um problema de Foz do Iguaçu. A história é dessa forma, né? Ela tem um pouco de dificuldade porque nós vivemos numa sociedade que as relações de poder estão com os homens. Então, escrever sobre mulheres tem que partir realmente de alguém que escreve sobre mulheres. Mas quando eu estava em casa e apareceu essa reportagem do Sem Fronteiras.
E eu fiquei assim, sabe quando eu sempre digo isso, não somos nós que escolhemos a nossa pesquisa, são as pesquisadas é que nos escolhem, né? Quando eu olhei a história da Marta, eu fiquei muito impactada e fui atrás para tentar saber onde é que estava a Marta, quem é que tinha escrito sobre a Marta. E aí eu percebi, isso também já é algo que possivelmente depois vai aparecer num livro, porque a Marta merece um livro, né? Eu fui atrás e percebi que, mesmo na Argentina, não há uma biografia sobre a Marta, não há um trabalho mais de fôlego sobre a Marta. Então se fala muito dela, né, porque ela recebeu o prêmio da ONU, porque ela é cidadã honorária e tal, mas fica muito no falatório, não tem um trabalho de peso sobre a Marta. Isso já diz sobre como escrevemos a nossa história, né? E aí me impactou muito, mas me impactou exatamente por essa... além dela ser uma mulher de muita ação, eu ainda não consegui ter acesso muito aos documentos, porque quando a gente começou a pesquisa, começou a pandemia. Olha só que coincidência, né? Estamos estudando uma médica e daí vem a pandemia, que até parece que foram exatamente essa questão que daí deixou a pesquisa mais, né, com mais vontade de fazer a pesquisa. Mais necessária. Mais necessária, exatamente. Como se a pandemia precisasse vir mesmo, né, para que o objeto de pesquisa ficasse mais claro. E aí a fronteira da Argentina foi a que demorou mais para abrir, então a gente não conseguiu, tanto que nós tivemos que renovar o projeto, porque o projeto já estava... tínhamos pensado só 1 ano já para, né, trazer essa pesquisa logo. E aí eu ainda não fui realmente aos documentos, mas algo me diz, né, que ela não se casa, porque ela fica totalmente... Ela joga todas as suas, digamos, as suas aspirações para a comunidade. Então, o que eu queria dizer é o seguinte: não há ainda registros da história dela com mais profundidade. Por outro lado, é necessário também dizer que ela não era somente uma questão profissional. A Marta tinha muito carisma. Ela é uma mulher de carisma. Ela é uma mulher que ela sabe trabalhar com a comunidade, ela sabe conversar com essa comunidade, a ponto, por exemplo, de não ter preconceito em aprender o idioma local, que é algo difícil, porque mesmo hoje nós, aqui de Foz do Iguaçu, nem temos preconceito, inclusive, de falar espanhol, né? Então, acho que ela é uma mulher de carisma, uma mulher que se coloca diante do seu tempo, se coloca num papel de aprendiz, mas, ao mesmo tempo, também uma mulher que não se furta ao pioneirismo e ao protagonismo do seu tempo. Isso é fantástico, se nós pensarmos, né? Se nós também trazemos isso para Foz do Iguaçu, nós temos algumas mulheres aqui, por exemplo, me falaram, quando eu comecei, é muito interessante, porque quando a gente começa a pesquisa, começa a aparecer as pessoas para contar, né? E aí começaram a me falar, por exemplo, da fundadora do bairro da Vila Yolanda, começaram a me falar de outras mulheres aqui da cidade que tiveram um protagonismo muito forte, mas que ninguém ainda comentou ou falou. Então, eu acho que esse projeto ele acaba alavancando outras possibilidades dentro da região de fronteira. Isso é muito importante. Professora Márcia, nós falamos de uma médica dos anos 40, né, a título de se colocar no fio da história. Aqui no Brasil a gente vai ter a universalização do atendimento público à saúde em 1988, veja, um lapso grande, né? Eu te pergunto, a Cleusa colocou alguns elementos muito importantes dessa relação da Marta com a medicina. E na sua visão, que contribuição que ela dá para a medicina que a gente tem hoje? Que relação que você faz com essa prática médica e cidadã da Marta daquele tempo com que hoje a gente tem, ou pelo menos que a gente busca como uma medicina para todos?
Hoje se fala muito em medicina humanizada, né? Parto humanizado, atendimento humanizado, medicina humanizada. Com a fala aqui da professora Cleusa, nós percebemos que a Marta sempre partiu, né? Tinha esse perfil dessa humanização, né? Ela não media esforços, né? Até falando o lado mais romântico, né? Do que nós temos visto em relação a ela, né? Ela não constituiu família, ela sai de Córdoba quando se forma na universidade e vem para cá, inclusive porque ela conhece alguém na universidade, né? Porque ela se apaixona e no momento eles dizem, quando terminarmos a graduação, terminarmos o nosso curso, ficaremos juntos, porém quando ela vem para cá, atrás desse possível novio, né? Desse namorado, ele já havia constituído família. E ela se abdica de tudo, né? Fica somente em função da mãe e dos seus pacientes, né? Atendendo, né? na Tríplice Fronteira aqui, sem medir esforços, né? E eu digo que falar de mulher, escrever de mulher, essa questão de gênero é sempre muito pertinente, porque são as mulheres que acabam ficando com essa parte de cuidadora, digamos, né? Se nós olharmos as profissões até atuais, enquanto professora, enquanto enfermeira, psicólogas, são as partes que cuidam, né, da população, além da dupla jornada. Claro que toda mulher tem a dupla jornada, né? Aí a dificuldade de gênero em si, né? Em ser mulher, né? Então, no caso dela, ser médica e ser mulher, não é? Então, são duplas conotações e jornadas que tem a desenvolver. E, voltando à sua pergunta aí, eu acho que ainda falta hoje, né, na medicina atual, aí, até nos futuros profissionais que aí virão, né, nós aqui enquanto Paraguai, né, que temos tantos universitários aí se formando para o curso de medicina, né, essa empatia e essa humanização, né, porque a medicina ficou como algo mais voltado ao lado do capital, né, que é uma profissão rentosa, que é uma profissão que dá muitos ônus, né? Então, se muitas vezes a tua vida vale o que você tem no bolso, né? E infelizmente é o que tem prevalecido em muitas cidades, né? E voltando a falar de mulher, a professora falando aqui em relação ao Foz do Iguaçu, mas eu sou de Santa Terezinha, e aí eu fiz uma lembrança aqui, que se eu pegar a minha cidade, que tem 23 mil habitantes, e eu olhar os espaços públicos, ruas, até menção honrosa, eu não verei nomes de mulheres, né? Sempre são dos homens enquanto pioneiros, dos homens enquanto algum cargo, ou até algum político, né? Que a mulher ainda na política, né? Digamos que estamos engatinhando para ganhar espaço. Então, ser mulher realmente é um desafio lá no momento da Marta e continua nos dias atuais. E os nomes de ruas aí incluem os apoiadores ou torturadores, e Foz do Iguaçu é bem pródiga nisso, então, infelizmente. Mas voltando a uma questão que você levantou, Cleusa, do idioma, como que foi tratado isso? Como que ela... dentro da pesquisa, o que vocês conseguiram recolher? Então, eu já ia te dizer isso. Esse é um ponto que nós ainda estamos em processo. Primeiro, a pesquisa está inicial. A pesquisa é uma pesquisa que ela promete, mas nós temos aí o projeto é de 3 anos ainda. Obviamente que vamos conseguir já reunir documentação e começar a divulgar a pesquisa antes. Mas esse ponto a professora Jorgelina, que é uma professora que eu tenho maior apreço, além de amiga, somos parceiras dos projetos. Eu convidei a Jorgelina para participar desse projeto exatamente porque ela é argentina. Eu acho que isso facilita, porque cria realmente essa... Nós não podemos pesquisar aquilo que nós não sabemos. Isso é uma questão muito importante. A pesquisa... o trabalho do pesquisador, ele é um trabalho também de autocuidado. Então, você precisa ter muito cuidado quando você está mexendo na história dos outros. Não é que, na verdade, é a nossa história, mas, afinal de contas, é uma biografia dela.
Então eu convidei a professora Jorgelina por ser argentina e também porque a Jorgelina tem um trabalho muito interessante, que eu acho que vocês conhecem, que é essa relação do portunhol, que é fantástico, né? Que é como é que nós na fronteira falamos, como é que nós fazemos os nossos fluxos linguísticos. E exatamente porque a Marta atendia indígena, atendia comunidade pobre, ela recebe um prêmio, inclusive, na Argentina por trabalho rural, né? Isso também é novo. Eu já intuí na pesquisa de que a parte da claro, né? Obviamente, para você se comunicar, você precisa ir para você e o jeito que ela se comunicava. Eu já intuí que nessa pesquisa possivelmente a discussão da língua era fundamental, tá? Que é a relação que ela estabelece exatamente com o seu entorno, com o seu território. E então ainda vamos trabalhar sobre isso. A professora Jorgelina, eu como historiadora, como manejo essa técnica, estou fazendo o levantamento dos documentos, e aí a partir disso a professora Jorgelina tem condições de poder analisar melhor esses documentos. Mas também virão através da pesquisa oral, através das entrevistas com as pessoas que moraram, que conviveram com ela. Quando isso foi quando saiu pela UNILA, todos os veículos de Foz do Iguaçu publicaram a pesquisa. Isso quero agradecer também a imprensa por ter esse olhar para essa história. Aí a gente vê, já dá para fazer o termômetro, né, do que é importante. E aí nós pensamos o seguinte: isso foi pensamos que, né, que ia parar ali, mas aí as pessoas começaram a nos escrever, a mandar mensagens. Eu recebi um monte de mensagens pelo Facebook, e aí começou a aparecer as pessoas que conheceram ela, que conviveram, que a mãe foi atendida por ela e tal. Então essas pessoas também podem nos trazer elementos para a pesquisa. Então eu quero te dizer que essa pesquisa sobre a linguagem ainda está em construção. Tudo mostra que ela vai adquirir aí uma linguagem própria para poder se comunicar com seus pacientes. Muito bem. Professora Márcia, até onde você conseguiu participar da pesquisa e até onde a pesquisa andou, obviamente ela tem algum tempo pela frente, já é possível perceber esse trabalho comunitário da Márcia, mais voltado para as comunidades, em relação às comunidades indígenas aqui da região, principalmente na Argentina? Eu não tenho muita propriedade, né? Como diz a professora, ainda está em andamento, mas sim, né? A parte mais de filantropia, de associativismo, né? Então, ainda não estou, digamos, apta para responder essa pauta, né? Mas, a meu ver, assim, né? Sem pesquisa mais aprofundada, seria essa... Houve sim. Muito bem. Deixa eu só te comentar uma questão. Nós temos uma integrante do projeto de pesquisa, que é a Alessandra. Ela é uma aluna trans da universidade, também uma aluna muito, muito presente. Ela participa do projeto. E ela vai trabalhar, porque assim, o projeto, cada pessoa foca em uma temática. Então surgem os desdobramentos do projeto. E aí a Alessandra vai trazer exatamente a antropologia da saúde. Tá? E aí a antropologia da saúde vai trabalhar com essas questões, não é? Vai tentar pensar como é que está acontecendo essa diversidade dentro do trabalho da Marta. E aí é o momento, inclusive, de pensar a questão com os indígenas, com as etnias, com a comunidade. Então esse também é um desdobramento da pesquisa. Legal. Professoras, o nosso tempo é curto, mas a gente acho que passeou bastante por
por essa personagem aí que vocês ainda estão recolhendo para dar a completude de toda essa dimensão aí do que ela representa pelo o que foi apresentado para nós até agora. A gente agradece muito a participação de vocês duas aqui para dividir conosco esse espaço e essas informações, e estamos à disposição aí com o andamento da pesquisa, que voltem com mais informações, com mais personagens, como vocês contaram aqui, que essa teia está sendo enredada ainda, e isso é muito importante para a gente, né, mostrar aí para a população, para nós, para a gente se entender e entender também quem somos e como chegamos até aqui nesse momento. Muito obrigado, parabéns aí pelo trabalho, e volte sempre em mais para falar sobre essa Ángel de la Selva. Obrigada a vocês, agradeço muito a vocês de fazer esse convite. Normalmente os meios de comunicação têm dificuldade de se relacionar com a universidade. Então agradeço e ao mesmo tempo também parabenizo a iniciativa de vocês. Obrigado, Márcia, professora Márcia. Obrigada a vocês também pelo convite, e esperamos aí em breve voltarmos contando mais em relação à pesquisa e os nossos desdobramentos. Muito obrigada, bom dia.